Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Falar sobre a religião do Jeroboão hoje em nossos dias. Como a gente poderia imaginar algo que é condenável aos olhos de Deus e que é praticado hoje e que pode ser tipificado pela religião do Jeroboão. É sempre bom a gente lembrar quem foi o Jeroboão, um homem de princípios, de qualidades, um homem, a Bíblia diz que era laborioso, trabalhador, dedicado, fiel, capaz de administrar muita gente, milhares de pessoas no trabalho. Ele era realmente um homem de qualidades. Por isso Deus o escolheu para ser o rei daquele país que seria criado por separação, por divisão. E Deus o comissionou com todas as necessidades que um rei pode ter, com saúde, assessores e auxiliares. Deus se revelou a ele, colocou profetas à disposição. Deus deu a ele o Espírito e o capacitou para aquela missão de governar aquele povo. O Jeroboão já encontrou a rebeldia e a divisão bem caracterizadas e ele foi reconhecido como líder pela capacidade dele. Era a pessoa mais preparada para aquela missão. O povo o reconheceu. O país de Israel, Reino do Norte, as 10 tribos, era muito poderoso naquela época e reconheceram o Jeroboão. Então, em princípio, seria um país grande, poderoso, que se formaria pela divisão de Judá. Do outro lado, ficaria só Judá. E Jerusalém, a capital, embora com as riquezas de Salomão, que breve seriam levadas para o Egito, o faraó invadiu Jerusalém, levou a riqueza de Salomão toda para lá, e o Roboão continuou a reinar, humilhado, com poucas coisas materiais, uma tribo, na verdade eram 2 tribos com ele, e o Roboão continuou a reinar no país, em princípio, pequeno, Judá. Mas o Jeroboão já começou grande, o país era grande, muita gente, a população muito grande, muito poder, e ele começou já por cima. E aí vem esse texto, ele foi repreendido pelo Senhor, mas no capítulo 13 de 1 Reis, versículo 33, nos é dito que depois destas coisas, o Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. E isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. Interessante, Deus que é sábio está vendo lá adiante, Deus então queria extinguir a dinastia do Jeroboão, o que faria 4 gerações depois, interessante, com um bisneto do Jeroboão, mas já avisava desde aquela época. Por que isto? Deus estaria dando tempo a Jeroboão e aos descendentes dele de se voltarem para Deus, o que não aconteceu. E também ao povo
para que o povo de Israel, humilhado durante aquelas 4 gerações de reis da dinastia do Jeroboão, o país só andou para trás, foi definhando, inimigos vieram e mataram muitos israelitas, levaram outros cativos, e o país foi definhando numa grande guerra travada contra um descendente do Roboão, o Abias. O país foi arrasado numa guerra. De uma vez só morreram 500 mil homens naquela guerra, homens de Israel. O país continuou definhando e Deus dando oportunidade para ver se eles se voltavam para Deus, mas eles não se voltavam para Deus. Uma vez tomada a decisão de se afastar de Deus, o povo de Israel nunca mais quis voltar para Deus. Até que, depois de alguns séculos e muitos governos tortuosos, Deus resolveu destruir aquela nação, a capital Samaria, e os poucos que restaram, Deus deixou que os assírios levassem para o cativeiro, onde eles se acabaram. Aqui nesse texto nos é dito da teimosia e rebeldia do Jeroboão. Depois que ele se tornou rei, botou a mão no poder, no cetro do reino, e ele experimentou as delícias do dinheiro de um rei, as riquezas e grandezas de um reino. Depois que ele experimentou, ele amou essas coisas e não quis mais voltar atrás. E para não deixar o seu povo ser contaminado pelas pregações lá em Judá, ele criou uma religião em Israel para que as pessoas não fossem a Jerusalém buscar a Deus, nem oferecer sacrifícios a Deus. Para isso, ele teve que começar tudo de novo. Ele fez 2 bezerros de ouro para chamar de deuses, porque o povo já estava acostumado com aquilo. Desde o Egito, depois, na saída do Egito, eles também fizeram o bezerro de ouro. E no coração deles, eu acho que eles nunca se afastaram do bezerro de ouro. E aí o Jeroboão quis fazer uma religião. Para começar, ele criou 2 deuses na forma de bezerros de ouro. Pois é, nós vamos entender isso. Hoje em dia também estão pessoas criando religiões, principalmente no meio evangélico. Houve uma vez em que o presidente da República no Brasil, o Lula, recomendou, ele deu a receita: quem quiser criar uma igreja para si, eu vou dar a receita. Pode criar a igreja, aluga ou constrói lá um salão, arranja lá uma ata, lá registra lá onde for, no cartório, e registra lá na Receita Federal. Pronto, está oficializada a igreja. Depois você vai fazer o que quiser com a igreja. E eu acho que ele teria dito até o seguinte: eu também até estou pensando em fazer uma igreja para mim. Ele queria zombar dos evangélicos que abrem igreja assim à torta e à direita, cada um fazendo a sua igreja. Esses líderes que fazem igreja para si, o olho grande deles está no dinheiro, não em agradar a Deus. Então eles criam um Deus à sua imagem e semelhança. Uns falam de um Deus que cura e começam a pregar curas e milagres. Outros falam de um Deus rico que vai dar dinheiro e começam a pregar um Deus de prosperidade. E assim por diante. Todos eles fazem uma abstração de um Deus para eles, o Deus do jeito deles, para eles poderem pregar. O Jeroboão depois constituiu sacerdotes, pessoas que estavam no mesmo propósito e que obedeceriam a ele.
atrás de dinheiro, enganariam as pessoas e quem quisesse, ele abriu a liberdade para pessoas quererem ser sacerdotes. Quem queria, ele consagrava para ser sacerdote daqueles lugares altos. Então, nessa religião de Jeroboão, eles faziam tudo que o povo queria. As pessoas iam adorar o bezerro, mas eles queriam também oferecer sacrifício no alto, perto da sua casa, ou seja, fazer um baile à noite lá, e o pretexto seria um sacrifício no alto aos deuses deles, e eles faziam. O Jeroboão fez uma religião do jeito que o povo queria, ao gosto de cada um. Então tinha bezerro de ouro, tinha altos, tinha baile lá e libertinagem sexual, tinha tudo que as pessoas queriam. E tinha liberdade para as pessoas quererem ser sacerdotes. Hoje em dia existe uma grande liberdade aí para a criação de igreja. O ex-presidente Lula detetou isto, até criticando. Ele queria estabelecer um sistema de controle para as igrejas. Eu nem sei se ainda isso está na cabeça dele, querer controlar as igrejas por causa disso. Ele disse que no Brasil quem queria abria uma igreja para si. O Jeroboão fez isto. Quem quiser, abre a igreja para si. É uma franquia. A gente dá, aí só tem que dar uma parte do dinheiro para a gente aqui, mas você abre a igreja e pode fazer o que você quiser. Faça o que o povo quiser lá, atenda ao povo. Isso é religião de Jeroboão. O neopentecostalismo é muito propenso a esses interesses do Jeroboão. O que ele queria? Agradar o povo, ele queria faturar com aquilo e ele queria entreter as pessoas para não pensarem nos problemas da nação, enquanto ele continuaria a governar a nação do jeito dele e o povo feliz com a religião que eles queriam. E isto é a tônica da religião de Jeroboão em nossos dias. A religião não é para agradar a Deus e para obedecer o Senhor. A religião é para a pessoa se sentir bem. Vamos aqui convidar conjuntos, pagar cantores famosos, vamos ter shows aqui, apresentação de notáveis, vamos ter aqui grandes personalidades, celebridades para virem aqui falar e aparecer e se mostrar aqui. O povo vai ficar muito satisfeito. O grande cantor, o grande jogador de futebol, a grande atriz da Globo. E aqui grandes e celebridades vão aparecer. É uma religião do jeito que o povo quer. Eles não virão aqui para ouvir a palavra de Deus e obedecer a Deus. Não, isso não. Eles virão aqui para ver e ouvir e aplaudir esses grandes, uma religião de libertinagem. É mais ou menos o que prosperou no Brasil, proliferou e, infelizmente, isto é a realidade. Mas isso despertou a ira de Deus e o Senhor diz, não vou tolerar. Então o Brasil vai passar por lutas, pela peneira, e a pandemia é só o início, mas vem mais coisas por aí. E eu vou peneirar o meu povo com sofrimentos e dores e perseguições, para que só os aprovados permaneçam. E esses vão ser salvos, arrebatados, os aprovados. Mas para que alguém seja aprovado é necessário que tenha muita prova. E eu vou mandar as provas com muitas lutas, dores, dificuldades e perseguições. E Deus nos tem falado sobre isso e revelado em muitos lugares coisas que vão acontecer ao Brasil. Ouça, preste atenção, abra o seu coração para Deus. Entenda que a religião de Jeroboão não é o que Deus quer. Deus quer que você comece a buscar a Ele, a palavra dEle, se acertar com Ele e obedecer a Ele. Se ligue aos irmãos para você ter comunhão verdadeira com o povo de Deus. Não é só ir lá e assistir a religião de Jeroboão, não. Pense bem.